Salmos 40, versículo 1 adiante. Aliás, para ser rápido, vai. Vamos ler o 2 logo. 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Só até aqui, diga amém por essa palavra. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Esses salmos, como a maioria dos salmos, é um salmo de Davi, o compositor, o adorador Davi. E ao escrever esses salmos, Davi ele está grato a Deus. Como é bom ser grato a Deus, Enquanto uns murmuram, reclamam, outros encontram a gratidão em Deus, Nós estamos vivos hoje, respirando, já é um dos motivos para ser grato a Deus, sim ou não? Então, Davi, ele é um homem eternamente grato a Deus. Então, esses salmos é um salmo de gratidão a Deus. Davi é um homem grato a Deus. E no versículo 2, ao ler o versículo 2, diaconisa, já notamos uma coisa. Davi, ele passou por uma tremenda situação difícil, a qual ele olhava para si antes e se enxergava como alguém que estava se atolando dia após dia. A luta era tamanha de Davi. Qual era a luta dele, pastor? Não sei, ninguém sabe aqui. Mas sabemos que Davi estava passando por grandes lutas, grandes tribulações, grandes dificuldades, porque o servo de Deus passará por isso. Isso é notório. Então Davi aqui está sendo terrivelmente afrontado, perseguido, não sei, só sei de uma coisa: ele olhava para si e se via como alguém que estava atolado em um charco de lodo, alguém que a cada dia estava se afundando mais e mais. Leia comigo o versículo 2 novamente. Tirou-me de um charco, ou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Diga amém. Então Davi aqui vai relembrar que um tempo da sua vida ele se encontrava totalmente atribulado, totalmente em uma situação difícil. Só que ele se via nessa situação, afundado. E olha o que eu vou te falar, olha que interessante isso. Alguém que está no charco de lodo, numa lama, essa pessoa não consegue sair sozinho. Entendeu ou não? Estar num charco de lodo quer dizer eu não conseguiria sair sozinho. Eu só consegui sair com a ajuda de Deus. Entenda, irmãos, muitas das vezes estamos como Davi, servimos a Deus, fazemos a vontade de Deus, mas nos encontramos num charco de lodo, cheio de lutas, cheio de problemas, situações adversas em casa, no trabalho, aonde você for. Parece que as coisas só dão errado para você, nada parece que dá certo. Porém, sozinho você não consegue sair dessa situação. É por isso que eu digo assim, se você quer uma ajuda sem Jesus, eu não tenho nenhuma ajuda para te dar. Você entendeu ou não? Se alguém vir pedir uma ajuda para mim e não quer incluir Cristo, para mim não tem o que eu fazer, eu não faço mais nada a não ser orar.
porque sozinho a pessoa não consegue sair. Davi está afundando a cada dia, está num charco de lodo, não consegue sair sozinho, mas até que a mão de Deus tirou Davi, estendeu a mão para Davi, tirou ele do charco de lodo e colocou ele sobre uma rocha. Olha para mim aqui para você entender, ó. Inúmeras vezes pessoas me ajudaram a sair de uma situação difícil, de um charco de lodo, atolada em uma lama. Muitos me ajudaram, e nós também ajudamos a muitos, sim ou não, a sair da mesma situação. Mas qual que é a maneira certa de enxergar isso? Na verdade foi Deus. Na verdade Deus move as suas peças, Deus move pessoas para nos ajudar, estendendo a mão, estendendo uma mão amiga, palavras, de incentivo, o ombro emprestado, o ouvido para te ouvir. Então todas as pessoas que te ajudaram, na verdade foi a mão de Deus que tirou você do charco de lodo. Então Davi estava aqui, em uma situação difícil, porém a mão de Deus tirou ele dali. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Quanto mais sair de uma situação difícil como Davi estava. E meus amados, eu reconheço que quantas vezes a minha alma estava na lama, quantas vezes você não enxergou, porque você não enxerga o meu íntimo. Quantas vezes eu não enxerguei, mas você estava afundado em uma lama. O seu amigo aqui não enxergou, mas um amigo maior enxergou, Jesus Cristo, Deus. Ele enxergou que a tua alma estava em um charco de lodo terrível, horrível. Incontáveis vezes Deus me tirou a minha alma, tirou a minha vida de um charco de lodo. Quem olha para nós, imagina, esses são homens fortes, não é? Mulheres fortes, não, pelo contrário. Nós somos tão fracos, que se não fosse o auxílio e a ajuda de Deus, para estender as suas mãos a cada um de nós. Olha o que eu vou te falar. Esse ano, inúmeras vezes, a sua alma estava em um charco de lodo, afundado em uma lama. Mas você saiu de lá. Você não está mais lá agora. Você não está mais lá. Mas eu tenho uma certeza, foi a mão de Deus que te alcançou. A má notícia chegou, a tristeza veio, só que a potente mão de Deus estendeu até você. Assim como Pedro estava caminhando sobre as águas e ele começou a afundar, quem está no charco de lodo começa a afundar, mas assim como a mão de Jesus estendeu para Pedro e socorreu Pedro, é o mesmo Jesus que socorreu você todas as vezes. Então eu estou aqui hoje para engrandecer a Deus. Não é palavras que conforta o teu coração. Essas palavras é para engrandecer a Deus por todo o socorro que Deus nos tem dado, por todo o auxílio que Deus tem dado a cada um de nós. Inúmeras vezes, vou repetir isso, inúmeras. Pode aplaudir o Senhor.
Vou repetir inúmeras vezes, incontáveis vezes. A tua alma só esse ano estava no charco de lodo. A sua alma, o seu coração, a sua vida. E eu não estou falando isso para exaltar você, para acariciar o teu coração, o teu ego. Eu estou dizendo para exaltar o Deus grandioso que nós servimos, que incontáveis vezes Paulinha, Letícia, Paula, primos, estendeu a mão para nós e nos tirando de um charco horrível de lama. Esse é o nosso Deus. Então Davi aqui é grato porque ele passou por isso. E agora Deus fez o que com ele? Olha isso, ó, olha isso. Deus tirou ele da lama em um lugar que não é seguro e colocou os seus pés sobre uma rocha. Sabe o que quer dizer isso? Em um lugar seguro. Davi, que está atribulado, cheio de problemas, a mão de Deus tirou Davi dali, tirou do charco de lodo, tirou do lamaçal, tirou a alma de Davi da lama e colocou ele sobre um lugar firme, sobre um lugar a qual seus pés sentiram firmeza. Isso Deus fez com você, irmãos. Isso Deus fez comigo. A minha alma estava inúmeras vezes afundada na angústia, na tristeza, na insegurança. Só que a mão de Deus me tirou dali e colocou-me em um lugar a qual eu posso caminhar seguramente. E eu estou aonde hoje? Na mão de Jesus. A Bíblia diz: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. O Senhor tirou você, amados. Olha que eu vou te falar. Vou repetir mais uma vez. Não estou pregando isso para exaltar o teu ego, não, mas para te mostrar que esse Deus, Ele socorreu Davi, e Davi agora está cheio de gratidão a Deus. Você consegue contar quantas vezes Deus te socorreu esse ano? Quantas vezes Deus te levantou esse ano? Não. Esses são alguns dos motivos a qual nós podemos ser gratos a Deus. E olha só aqui, ó, leia comigo Salmos 40, versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha para mim aqui. Davi disse que o Senhor colocou um novo cântico na sua boca. Quer dizer, o socorro de Deus, o auxílio de Deus, a mão de Deus te socorrendo, tirando ele do charco de lodo, deu motivos para que Deus colocasse em sua boca um cântico a Deus, um hino ao nosso Deus. Eu vejo pessoas desanimadas no louvor, pessoas abatidas, pessoas que não entenderam ainda que um dos motivos do louvor a Deus é a nossa gratidão a Deus. Escuta, eu louvo a Deus para elogiar os seus atributos. Entendeu ou não? Eu louvo a Deus para elogiar não ao homem, elogiar a Deus, elogiar os seus atributos, os teus feitos. Nós louvamos a Deus porque nós o amamos, mas louvamos a Deus também porque somos gratos por tudo que Ele tem feito a nós. Então nessa noite você veio até aqui para ouvir isso. Uma palavra curta, não acabei ainda, estou quase acabando. Só que para você entender quem é esse Deus que estende a mão ao desfavorável, que estende a mão àquele que está a cada dia se afundando. Quem entendeu até aqui?
Porém, nós vemos aqui, né? Davi passou por uma situação difícil, não uma, várias. E a mão de Deus tirou ele do charco de lodo e colocou sobre uma rocha, não foi isso? Foi ou não foi? Ele falou que muitos iriam ver aquilo, iriam louvar a Deus, né? Glorificar a Deus por isso, iriam confiar no Senhor. E sobre a sua boca estava um novo cântico. Mas o que ele fez antes disso? Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, é bom ler, né? Pastor Érico, entenda a minha visão. É bom, né? Deus socorreu Davi, sim. A mão de Deus estendeu para Davi, sim. Deus tirou Davi da lama para a rocha, sim. Davi está contente? Sim. Mas para isso acontecer, Davi teve que esperar pacientemente no Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Davi orou e Deus ouviu, atendeu, foi isso? Davi orou, Deus não atendeu. Davi orou de novo, o varão, e Deus não atendeu. Davi orou de novo, dona Ana, Deus não atendeu. Davi vai orar de novo, Deus também não atendeu. Só que Davi, ele aprendeu a esperar pacientemente em Deus. Aqui está o segredo para o socorro de Deus. Eu entendo muito bem, como os Salmos diz, né? Apressa-te, Senhor. Muitas vezes Deus vai te atender na hora, ou poucas vezes, não sei. A hora que você orou já foi atendido, sim, não é assim? Algumas coisas são assim. Eu já orei, já aconteceu de orar, agora, em 10 minutos teve a resposta de Deus já. Só que a maioria das vezes nós temos que aprender a esperar pacientemente em Deus. Então Davi, que é tão bom, né, ler que Deus socorreu Davi, entendeu? Que Deus foi lá, tirou Davi da lama para a rocha, colocou um novo cântico na sua boca, é tão bom. Mas para isso Davi orou, e como se Deus estivesse em silêncio. Quem nunca experimentou, né, o silêncio de Deus? Quem nunca orou por uma coisa e até agora não alcançou, e se abateram, desanimaram, se desviaram, porque Deus não ouviu o que eu pedi, pastor? Eu pedi há 2 anos. Olha para mim que você entendeu, olha para mim aqui. Teve um dia uma mulher, ela entrou na igreja. Escuta isso, escuta isso. Eu estou orando por isso. Deu 1 semana, estou orando por isso ainda, Deus não atendeu. Deu 1 mês, estou orando por isso, Deus não atendeu. Sabe o que ela fez? Se afastou de Cristo. E olha o que eu vou te falar. Você foi chamado para aprender a esperar em Deus. Entendeu ou não? Vou te fazer uma pergunta. Seja sincero comigo. Alguém aqui gosta de esperar? Quem gosta de esperar, levanta a mão. Ninguém, né? Eu odeio esperar. Meu irmão, não me deixe esperando não. Combino com o pastor Érico é pontual. Fala, pastor Érico, você vai vir que hora? Ele 8 horas ele está lá. Quando ele buzina, eu estou meio... Ele fala, tem que ir rápido. Porque eu não gosto de esperar. Vou deixar ele esperando não, procure rápido. Então, ninguém gosta de esperar. Quem nunca comprou, né? Aqueles negócios do aplicativo, né? E está lá esperando, é uma coisa boa, né? Mesmo sendo bom, você não aguenta esperar. Está lá direto, não vai chegar o que eu pedi, não.
Então, nós, seres humanos, nós não gostamos de esperar. Quem gosta de ficar uma fila esperando? Quem gosta de ir para um dentista e ainda tem que esperar? Entendeu ou não? Só que com Deus é diferente. Você aprende a esperar ou aprende? Com Deus, nós temos que aprender a esperar em Deus. Davi orou, esperou pacientemente, até que uma hora Deus se inclinou e atendeu a sua oração. Mamãe, papai, filhos, continua orando, esperando pacientemente em Deus, porque a obra que Ele começou na tua casa, na tua família, Ele terminará. Mas aprenda a esperar, irmãos. Cristo vai voltar, sim ou não? Você não tem que esperar isso? Espere. A vida do cristão é esperar em Deus. Eu não espero por pessoas, eu espero em Deus. Então Davi aqui, ele foi atendido por Deus? Foi ou não? Foi socorrido? Foi ajudado? Ele orou, Deus atendeu na hora? Não, ele orou e esperou pacientemente. Se você ler o Salmos 39, 7, para abrir não, ele vai dizer assim, Salmos 39, 7. E agora, Senhor, o que espero? Minha esperança está em Ti. Então, mesmo no Salmos 39, Davi ainda estava esperando em Deus. E olha só, Davi esperou em quem? No homem ou em Deus? Olha o que deu a espera em Deus de Davi. Deus socorreu Davi, Deus colocou um novo cântico na boca de Davi. Espere sempre em Deus, não espere nada de homens, espere sempre no Senhor. Aqueles que esperam em Deus não serão confundidos. Então, olha a consequência de esperar em Deus. Davi esperou em Deus e Deus o atendeu. E olha só isso. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, não é isso? Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tem tempo que tem que esperar, irmão. Tem um tempo que é tempo de chorar, não adianta pular esse processo. Você vai ter que aprender a esperar em Deus, aprender a esperar no Senhor, esperar confiantemente, esperar com paciência. Tem pessoa que ora hoje já está ali, Senhor, cadê a bênção? Espera, tenha paciência em Deus, amém? Então tudo é um tempo determinado por Deus. Agora olha isso, meu irmão. Como seria um filho se tudo que o seu filho pedisse, você desse na hora que ele pedisse, e tudo que ele pedir você daria, e tudo que ele pedisse ele queria na hora? Como ele seria? Um filho mimado, sim ou não? Se você falasse não para ele, lembra aquelas crianças que jogam no chão, que não recebem o não? Deus não quer fazer filhos mimados. Então o ato de nós aprender a esperar em Deus e não dar tudo que nós queremos, e o ato de esperar é porque Deus não quer fazer de você um filho mimado. Eu pedi, Deus não deu. E aí? O que tem? Dá se Ele quiser. Ele te atende se Ele quiser. Ele atendendo ou não, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Então, o ato, pode aplaudir o Senhor?
Então o ato de esperar em Deus, e Deus não dá tudo que você pede, é para você aprender que você não é um filho mimado. Entendeu? Não. Você não vai orar e tudo que você pediu Deus tem que te dar. Não. Aprenda a esperar em Deus. Amém? O segundo passo que Deus faz nós esperarmos, né? Aprender a esperar pacientemente. É porque assim, olha para mim. Às vezes você tem a sua vontade, não é? Você orou pela sua vontade. É ou não é? Essa é a minha vontade, Deus. E você vai ter que aprender que a minha vontade é que você faça hoje. Deus, faça hoje para mim. Essa é a minha vontade. E Deus vai fazer daqui 1 ano, 2, 5, 10, eu nem faço, não sei. É para você aprender que a sua vontade nunca irá prevalecer contra a vontade de Deus. Deus atende quando Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quiser e se Ele quiser. Entendeu ou não? Deus aqui quis atender a Davi, só que Deus quis que Davi esperasse por um tempo. Até o ato de esperar, Deus tem um propósito conosco. Então aqui, o ato de esperar em Deus é para você aprender que as suas vontades não prevalecem. Como assim, pastor? Eu vejo um homem orando, aqueles raios-x de Deus, aqueles homens que são falsos profetas. Eu declaro que isso vai acontecer hoje, agora, e Deus não faz. Sabe por que Deus não faz? Para mostrar que a vontade dele está acima de qualquer vontade humana. Entendeu ou não? Então Deus fará quando Ele quiser fazer, e ponto final. E para você entender que você nunca está no controle de nada. Entendeu ou não? O ser humano, ele acha que está no controle das coisas. Você acha que você está no controle das coisas, porque você é um homem sábio, uma mulher sábia, mas na verdade você não entende, é de que Deus está no controle de todas as coisas, é Deus que está no controle de tudo, não é nós, não é eu, não é você. Então Deus quer mostrar aqui para Davi, que Ele está no controle de tudo, amém? Ele responde quando Ele quer, Ele atende Davi quando Ele quiser, amém? Outra coisa, aqueles homens que não esperaram em Deus se deram mal. Como assim? Moisés subiu, demorou para descer do monte. Aqueles homens, por não saber esperar, eles fizeram um bezerro de ouro, sendo assim, desagradando a Deus. Entendam uma coisa: aqueles que não sabem esperar sempre irão fazer um bezerro de ouro. Aqueles que não sabem esperar em Deus sempre montarão o seu bezerro de ouro. Esses homens não souberam esperar Moisés voltar, e por não saber esperar, pecaram contra Deus, cometendo o erro da idolatria. Não souberam esperar em Deus. Vou ser bem sincero para você, esperar em Deus não é fácil, mas é a melhor coisa a ser feita. Davi esperou em Deus, e Deus colocou um cântico na boca de Davi. Se você esperar em Deus, Deus irá te socorrer, eu creio. Se você esperar em Deus, Deus irá tirar você do charco de lodo e colocar os seus pés sobre uma rocha. Se você esperar em Deus, Deus colocará um sorriso e um novo cântico na sua boca. Mas espere, aprenda a esperar em Deus. Olha Saul, para terminar agora. Olha o caminho de tristeza desses homens que não esperaram em Deus. Samuel deu a ordem: espere até que eu volte para oferecer sacrifícios. Só que Saul deu 7 dias, temendo os inimigos filisteus. Ele não soube esperar, ele não aguentou esperar Samuel voltar.
e ele foi oferecer os sacrifícios, ao qual não foi ordenado. A ordem foi que ele esperasse. Ele esperou? Não. O seu reinado foi tirado por não saber esperar em Deus. Escuta, olha que tristeza desses homens que não aprenderam a esperar em Deus. Amém? Coisa pessoal minha, eu oro por algumas pessoas, ainda não vi resultado. Oro por algumas situações e ainda não vi resultado. Só que eu espero pacientemente no Senhor, de que uma hora Ele vai se inclinar para mim, e eu falarei como Davi disse: irmãos, eu, Júnior, esperei com paciência no Senhor. Aí Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você crê que isso vai acontecer com você? Você crê mesmo? Espere no Senhor, que Ele tirará você do charco de lodo e firmará os seus pés em um lugar seguro. Ou siga e colocará um cântico na sua boca, um novo cântico. Ou siga esses homens, tristes homens, que não esperaram em Deus e foram arruinados por não saber esperar em Deus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.